Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 43 minutos, começando hoje um pouquinho de atraso no nosso ponto a ponto ao vivo de Santos, Estado de São Paulo, para todo o planeta, via radiostarnews.com, também através do nosso Facebook, o nosso Instagram, o nosso YouTube, o nosso canal oficial Ponto a Ponto, para você participar de segunda a sexta, das 8h30 da manhã até às 10 horas. Estamos hoje começando mais uma semana, 14 de agosto de 2023, com muitas informações. Lembrando, né, o programa está começando hoje, datas a serem comemoradas, né? Hoje, dia de combate à poluição, que possamos fazer esse combate mesmo na prática, né? Muitas ações são apenas no papel, mas hoje é o Dia Nacional de Combate à Poluição. Também dia do cardiologista. Bom dia, Virgínia. Falamos, sexta-feira foram 2 médicos, né? Doutor Leal, esteve conosco, a doutora Ana Lúcia, e o seu esposo é cardiologista, né? O doutor Carlos Eduardo. Então, um abraço aí a todos os cardiologistas. Hoje, dia do cardiologista, né? Tão importante. E Dia Nacional da Paternidade Responsável. Coincidentemente, hoje foi o Dia dos Pais, né? E hoje é o Dia Nacional da Paternidade com Responsabilidade, né? A famosa data, Dia Nacional da Paternidade Responsável. Bom dia para os nossos ouvintes, o Antônio Silva sempre me cobrando aqui o atraso do programa, mas com razão, né? Ele diz assim, se vai chover a semana inteira. A informação não, viu, Antônio? A informação é que nós teremos uma melhora de tempo nos próximos dias. De hoje para amanhã já melhora, e no meio de semana, sim. Mas há uma previsão também de uma nova frente fria, como eu disse na sexta-feira, que domingo choveria, né? E muita gente falou, não vai chover, está muito calor. E choveu. Então, um abraço aí a todos aqueles que nos acompanharam na última sexta-feira, e o nosso aumento da audiência que não para, graças a Deus aí o pessoal tem acompanhado pela MaxCast, pela Radiosnet, pelo Ranqueador, pelo iRádios, todos eles nos acompanhando diariamente aqui com o nosso Ponto a Ponto. Vamos aos nossos convidados desta segunda-feira, começando mais uma semana, né? E faz tempo que nós não vemos ele, né, Virginia? Na última segunda-feira fomos num evento tão bacana lá em São Vicente, na Associação Comercial. Nosso querido Marcelo Rossi, especialista em finanças. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Tudo jóia, melhor agora com você, com o nosso doutor Heraldo, com a Virgínia, com a nossa querida, amada e estimada audiência, né? Isso. Eu sempre falo isso. E o tempinho, né? O tempinho faz a saúde da gente também, às vezes, né? Vai para lá, vem para cá e tal. Mas estamos aqui firme e forte, né? Mais uma semana, né? Desafios aí pela frente. E à disposição aí, vamos conversar bastante, tem bastante assunto aí pela frente. É isso aí. Mandar um abraço já também para o nosso amigo Cláudio Zaidan, da Rádio Bandeirantes, lá em Minas Gerais, em Uberaba. Um abraço ao nosso mestre Zaidan, sempre também conosco, na nossa escuta, nosso parceirão, um abraço, bom dia. Mas, já que você falou em doutor, né? Doutor advogado e jornalista também conosco aqui, Heraldo dos Santos, bastante contundente, tem opiniões fortes, quando fala a gente presta atenção. Heraldo, obrigado pela presença aqui, nos falamos inclusive no evento do Marcelo, já tínhamos comentado até a teu respeito, e aí coincidência de encontrar, falei, vamos convidá-lo sim. Bom dia, obrigado pela presença aqui no Ponto a Ponto, Rádio Star News de Santos. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Marcelo. É uma honra participar aqui do teu programa. Só Heraldo. Não existe negócio de doutor, não. Deixa eu falar. Perfeito. O Heraldo, que é um jornalista bastante atuante, né? Quantos anos, Heraldo, de jornalismo? Ah, rapaz, já vai para 40 e poucos anos. Ah, a viu? minha idade. Aí, tá vendo? Porque naquela época a gente pouco, podia começar na faculdade já, você tinha a figura do repórter provisionado. Então, quando eu estava no segundo ano, abri um estágio lá no Jornal Cidade de Santos, eu fui, depois de uns 15 dias, fui efetivado. O Cidade, que era do Grupo Folha, né? Isso. E aí eu fiquei lá até o fechamento do jornal em 87. Uma pena, né? Uma pena. Grande jornal. A cidade perdeu um outro ponto de vista. Eu entendi que o Cidade de Santos era uma referência aqui para a região. E foi sim. Muito tenho razão, importante então. para todos os setores. O setor político, a área de sindicatos, a área de trabalhadores, era... E é sempre importante, numa região como a nossa, né, Heraldo, você ter mais do que um jornal. Sim. Era mais ou menos assim. Naquela época, não havia ainda os chamados PROCONs, essa coisa toda. Isso. Então, a população tinha algum problema, falava, eu vou no Cidade de Santos. Que era a certeza de que ia ter ressonância, aquela reclamação, aquela queixa. Sim. E chegava às autoridades para
dar uma solução, realmente. É, Eu fico muito feliz de ter começado a minha carreira no Jornal Cidade de Santos, assim como muita gente muita boa gente, que está muita gente. Brasil afora aí nos principais jornais, até fora do Brasil. Parece que o Jornal Cidade de Santos, os seus direitos, né, foram adquiridos uma determinada época pela família Teixeira, se eu não estiver equivocado. Não, a Unisantos. Unisantos? A Unisantos. Ah, pois não. Pena que o jornal não voltou, né? Que É. seria tão importante essa volta do jornal, mesmo nesse novo modelo que nós temos, né? Mudou demais a imprensa, né? Ah, sim. Mas Hoje é uma nova configuração. Isso, seria uma referência em termos de jornalismo. A gente vai comentar isso também. Por falar em jornalismo, né? Vamos começar com uma notícia aqui de fora do nosso país, da Argentina, os nossos irmãos, né? Ultradireitista Javier Milei surpreende e aparece com a maior votação na Argentina. Dos 97,42% dos votos apurados, Javier teve 30,04%, à frente da coligação de centro-direita Juntos por El Cambio, com 28,27%, e da coligação da esquerda, que governa o país, União por la Pátria, com 27,27%. Marcelo, o nosso continente está sofrendo muito, né? Mudanças. Vemos aí o Chile, vimos aí, infelizmente, a morte de um jornalista por conta de um atentado, baleado, morto. A sua vice assumiria, mas o partido voltou atrás nesse final de semana, temendo pela sorte, pela vida também dessa articulista, né, lá, e candidata a vice. Temos aí problemas em vários países. Nós aqui estamos vivendo naquele estágio, né? Hora esquerda, hora direita, e o centrão sempre ali. Diríamos que o centrão devia colocar ali um símbolo que é um tucano, né? Que cairia bem, né? Porque eles estão sempre no muro ali, vendo o que é melhor para eles, né? Mas chama atenção a expressão aí do eleitor na Argentina, e ontem, inclusive, a Casa Rosada teve que ser evacuada por uma ameaça de bomba, né? Que acabou não se confirmando na prática, graças a Deus, mas teve que ser interditada ali a Casa Rosada para ser liberada pelas forças policiais. É estranho esse termo, né? Ultradireita, né? Exato. É um radicalismo bem, bem forte, né? Assim, tudo que é ultra, né? Potencializa demais ali um posicionamento, né? E isso não é bom aí para a democracia, né? Então, se a pessoa é de direita, de esquerda, tal, mas ela pode ter uma ideologia, seja ela qual for, né? Mas tem que ser ponderada, né? É isso que a gente espera de qualquer gestor aí e tudo mais, né? Mas essa pesquisa já demonstra, né, que a população já não quer mais o kirchnerismo lá. Exato, né? exato. Isso já Cansou, né? já cansou. O argentino não aguenta mais, vive uma inflação contínua. E, estranhamente, o presidente lá, ele parece que ele não está vivendo na mesma vibe da população, né? Exato. A população está vendo um país e ele está vendo outro, né? E o nosso presidente aqui também está vendo outro país lá. Né? Então, em conformidade, descobrir não qual caminho, né? Alguma coisa está em descompasso aí que só a população está sentindo. Aí tem que ver quem está certo, né? Se é o presidente ou se é a população. E aí são situações, inclusive, o Heraldo, essa situação da Argentina pode espelhar, realmente, o que o Marcelo falou, uma insatisfação do povo argentino que vive constantemente sobre efeitos de inflação, a sua moeda super desvalorizada. O dinheiro do argentino não compra nada em lugar nenhum, né? Nem na própria Argentina. Os irmãos lá estão sofrendo isso há cerca de 2 anos já. Exato. Né? Então, eu acho que essa insatisfação ela se reflete nas urnas, como teve agora. Mas há também um movimento, o Marcelo conhece muito bem isso, um estudioso da política, desse movimento de direita mundo afora, né? Você teve a situação do Trump, esse presidente que se elegeu agora é chamado o Trump da Argentina aqui, né? Então, quando você tem muita insatisfação, nós passamos por isso agora recentemente, né? O bolsonarismo, essa coisa toda, é tudo esse movimento aí. São ciclos de marés, eu acho que são assim, né? Exato. E a Argentina, a inflação muito alta propicia esse tipo de coisa, né? As pessoas ficam na esperança de, olha, vamos tentar endurecer para ver se resolve, não é? Então, e é aquela coisa também, né? O kirchnerismo e tal, essa coisa toda, acho que acabou lá. Eles estão vivendo uma nova configuração jurídica lá e política. O argentino está mostrando sem satisfação, porque realmente a Argentina, que já outrora, né? Voltássemos aos anos 50, 60,
A Argentina era considerada um país de nível europeu, teve uma das melhores Europa, economias, né? Eles eram, inclusive, nariz bem em pé, né? Então. E era considerado um país, economicamente, um país rico, né? Se você pegasse naquele bloco dos países mais ricos do mundo, a Argentina estava inserida nesse contexto, como muito bem lembrou o Heraldo, o nariz do argentino ia lá em cima e eles se achavam literalmente assim, um país solto na América Latina que pertencia à Europa e não à América Latina. Mas os efeitos disso vão mais longe, né? Nós vamos ao nosso primeiro intervalo, com muitos assuntos aqui, e já vou deixar, inclusive, aqui para Maria Mônica, né? Maria Mônica diz o seguinte: bom dia, né? Ela está vendo a minha tela escura aqui, Maria. Hoje eu estou com uma telinha menor, não que não esteja funcionando, não. É que hoje ele resolveu tirar folga. Mas daqui a pouco a gente dá um jeito sim, né? Ela perguntou se eu iria falar sobre... Eu não assisti, vou ser muito justo, cheguei em casa ontem muito tarde, mas ela perguntou, daqui a pouco o Marcelo e o Heraldo vão comentar, se acompanharam, mas senão a gente lê o texto aqui. O programa Fantástico da Rede Globo foi a lojas dos Estados Unidos para realizarem uma possível condição de negociações que foram usadas por joias recebidas pelo ex-presidente Bolsonaro. E a Polícia Federal investiga a venda de itens dados ao governo brasileiro. A gente vai comentar isso agora. A gente está vivendo muito também do que passou, né? Claro que tem que ser pesquisado, tem que ser investigado, até porque isso aconteceu. É uma prática ilegal e deve ser considerada como tal, né? Mas nós vamos ao nosso intervalo. Em nome de Imuniz Logística, está aqui, ó. E também no monitor Soluções em Comércio Exterior há mais de 20 anos. A Imuniz está pronta e apta para você. Você que é empresário, quer importar, exportar, levar a sua carga para qualquer outro planeta, a Imuniz Logística conseguiu as melhores certificações do mercado brasileiro. A última agora da Anvisa, com frota própria e levando todas as mercadorias que você precisa, onde você quer que chegue com frota própria, né? Através do modal rodoviário, ferroviário, com o que você precisa. Em Santos, ligue 13 469-8686 ou acesse imunizlogistica.com.br. Você tem lá 74 profissionais aptos. Carga tributária, logística, melhor sistema modal para você levar a sua carga. Se você vai importar, como você vai fazê-lo e as menores tarifas, né, do mercado mundial em termos da navegação brasileira. Uma empresa genuinamente santista. Agora quero falar para você também que quer vender o seu carro, você que é lojista, enfrenta dificuldade com a verificação, né? Com o laudo. Então, acabou a sua dificuldade. Forte Vistoras Automotivas, nosso querido Tiagão, né, o Tiago Rodrigues, convido você a conhecer o trabalho da Forte. Primeiro, ligue 13 98820-2152 ou vá pessoalmente na Joaquim Távora 141 na Vila Matias. Em São Vicente, Antônio Américo 230, Vila Valença, também você tem uma equipe completa. Em Guarujá, Ademar de Barros atravessou a balsa. Gostaria de falar atravessou o túnel, mas não sei. Algo me diz que o túnel vai ficar um pouquinho mais para frente. Mas vamos lá. Ademar de Barros, 2765 no Santa Rosa, na Praia Grande, né? O deputado federal Alberto Mourão, quando participou com a gente, eu fui falando os endereços, ele parou assim e falou: se não tiver em Praia Grande, a empresa não é boa. Aí eu falei: não, o senhor não esperou terminar, calma, né? Tem na Roberto Meravinhas, lá no 935 na Guilhermina, também tem na Praia Grande, mas a cerejinha do bolo, além das 4 unidades da Baixada, é de Mogi das Cruzes, lá na Mogilar, né? Francisco Rodrigues Filho, 149, na Vila Mogilar, Forte Vistorias Automotivas. Agora, como a região da Baixada Santista, ontem saiu um ranking aí dos municípios mais caros para viver no Brasil, principalmente para comprar apartamento, imóvel, e Balneário Camboriú disparou, né? Está na frente de Rio, São Paulo. Então, se o seu sonho era morar em Camboriú, Marcelo, é bom dar uma adiada. O meu não era, viu? Não era. Um lugar bonito, para passear, mas está muito caro. Os hermanos argentinos, antes, viu, Heraldo, deitava e rolava. Agora nem chegam perto. Né? Nem chegam perto. Já que eles vão ter que lavar prato no restaurante. Tá bom para nós, brasileiros. Para nós tá bom, né? Agora... Tá bom pro Neymar, né? Comeu o alfajor lá. É, isso, exatamente. Neymar tá bem. Neymar que tem um apartamentinho lá de cobertura, que de vez em quando venta, balança um pouco, mas é bom para ele, né? Então, e o Neymar tá preocupadíssimo com a vida dele, né? O Neymar, daqui a pouco eu vou explicar por quê, mas eu vou dar 3 dicas aqui do grupo Eng Plus, né? Com a Eng Life e principalmente aqui com a Eng Plus. Por quê? Você tem o Piazza Torino, que eu vou falar por final, mas esse aqui é o Residencial Mykonos. 32 andares, entrega nesse final de ano. Deve ter ali umas 9 unidades no máximo liberadas para você, para você morar num ótimo condomínio. Daqui a pouco ali na tela para você. 2 e 3 dormitórios, 99, 125 e 133 metros quadrados, com tomadas elétricas para carro elétrico, com área de lazer do 32º andar para todo mundo, ótima localização. Na Ricardo Pinto 63, na Aparecida, perto de tudo. Supermercado, escola, shopping, praia.
só para você. Como é que faço para conhecer do engeplus.com/Mykonos? Você mergulha. Agora, se você fala assim, Edu, e no canal 5, a Engeplus tem? Tem. Tem o Ilha de Malta, esse tem 83 e 116 metros quadrados, 2 tipos de plantas maravilhosas, eu não me canso de mostrar, e o pessoal pede mesmo, o pessoal aí de Vinhedo, né, Valinhos, essa região, o pessoal tem perguntado muito aqui das condições em Santos, está aqui para vocês, né, e daqui a pouco na tela o monitor aqui, você confere o vídeo, mas se você quiser fazer um tour virtual, é muito fácil, engeplus.com/Malta, e você entra no Ilha de Malta. Agora, se você é estudante, profissional que está vindo para Santos para trabalhar, para a Baixada Santista, fala assim, Edu, eu não tenho 1 milhão, eu não tenho 800 mil, eu não tenho 1 milhão e pouco, né? Eu consigo comprar um imóvel aí na faixa de 600 mil? Eu falo que você consegue comprar até com menos, né? Pela Engelife do grupo Engeplus. Esse residencial aqui, ó, está sendo erguido na João Fredo, Conselho João Fredo, é o Piazza Torino, com 1 e 2 dormitórios. E preste atenção, é o primeiro conceito Smart de Santos nesse propósito. Vai ser entregue todo pronto, você só entra com a sua unidade, monta os móveis como você quer. O resto, piso, academia, 13 espaços das conveniências. São unidades de 38, 56, 67 metros quadrados, as plantas estão aqui. Daqui a pouco um vídeo com 2 minutos e 12 para você curtir esse espetáculo que é morar no Piazza Torino, né? Olha só, com work, salão de festas, piscina correia olímpica de 25 metros, cantinho da mamãe, pista de Cooper, salão de jogos, espaço gourmet, pet place, academia gigante, toda montada, né? Aquela história que você vai lá no condomínio, vê o Marcelo Heraldo, tem a placa lá, academia, aí você, ai, que legal, aí você abre a porta, você fala, tá faltando alguma coisa. Só tem o tapetinho, né? Só tem a porta e o tapetinho. Lá não, vai ser entregue tudo pronto. E outra, tem gente que fala assim, Edu, eu vou abrir a porta do meu apartamento e tem piso frio? Tem piso frio. Você só vai montar o seu apartamento do seu jeito. Como é que eu faço para acessar? Engelife, construtoraengelife.com.br. Eu vou um rápido intervalo e na volta aqui vou perguntar para o Heraldo, para o Marcelo também, né? O prefeito Rogério Santos, deixa eu mandar um abraço para o nosso querido Anderson Firmino, né? Grande figura, jornalista aqui do Grupo A Tribuna, garoto de futuro também, né? O prefeito de Santos, Rogério Santos, mostrou um certo descontentamento com o PSDB. Eu não sei, depois do advento João Dória, e aí aquelas questões João Dória, Eduardo Leite, João Dória, Aécio Neves, a porca torceu o rabo no PSDB. E detalhe, o senhor João Dória, que queria tudo e acabou sem nada, porque não saiu candidato, neste momento ele não aparece. Mas ainda tem sob a sua batuta ali o comando do PSDB, de certo modo, né? Então as insatisfações são muito grandes. Fala-se muito aí da mudança de vários nomes do PSDB, e a gente vai comentar muito esse entre os assuntos também, como também, sábado em Brasília, comentava-se, né? O Túnel Santos Guarujá está no PAC, né? E a autoridade portuária quer acelerar as licenças ambientais. Como diria meu querido André Orsini, que esteve aqui recentemente, é bom não ter tanta pressa, né? Porque a pressa do André Orsini já dura 18 anos. E o CEO do Grupo Andaraguá, do complexo, está perplexo com isso, né? Eu não sei, nós vamos comentar sobre esses e outros assuntos aqui no Ponto a Ponto dessa segunda-feira. Eu daqui a pouco mando mais abraço aqui, que a minha tela fechou, mas eu falo para vocês após o comercial. Nós temos comercial. Vamos ao intervalo e voltamos já. Isso, participações. Diga. Dininha Couto, bom dia, amigos. Marcelo Dinal, abraços e uma excelente semana para os amigos Edu e Marcelo. Ailton Cláudio Ribeiro, bom dia, excelente programa. Marcos Muniz, bom dia, excelente programa. Bom dia, deixa eu aproveitar também o Marco Aurélio de Santo André, a Dininha de São Bernardo, né? O Marco Aurélio de Santo André, ele disse que a situação no Brasil é tão difícil, tão complicada, quando observamos a Argentina que vive crise, como vocês disseram, as coisas, o povo lá vai às ruas e muda. O Brasil não, a gente precisa aprender a mudar as coisas de forma clara e serena, né? Vamos discutir mais essa história de 30 partidos, Centrão comandando como quer, até quando vamos aguentar? Vamos comentar esse assunto também, André. Vamos comentar, você que mandou um abraço aí para todos nós. A gente vai ao intervalo e volta já. Em 2 minutinhos a gente está de volta na Rádio Star News aqui com o Ponto a Ponto. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engeplus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência.
Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Laudo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 322383. 322383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9h06 com o ponto a ponto dessa segunda-feira, né? Hoje, dia 14 de agosto de 2023, e dia do cardiologista. Um abraço a você que cuida dos nossos corações, que são tão importantes, né? Só passando uma informação aqui do mundo do futebol. Ontem, né, tem gente perguntando aqui, o Murilo perguntando a respeito se eu vou falar do Santos. O Marcelo, será que convém falar do Santos hoje, depois de estreia de Diego Aguirre 4-0 contra o Fortaleza, o Santos somando gols, que parece gol de pelada, né? E os reforços que chegaram não vão ser suficientes. O Galo, que até anteontem era treinador, voltou agora a ser coordenador. Daqui a pouco ele volta a ser treinador. Não sei se é a melhor maneira, não estou dizendo em relação ao profissional, mas não é a solução. O Marcelo Fernandes é um nome sempre importante aí dentro do contexto do Santos, mas também o Santos precisa de elenco, né? Se não tiver elenco... Olha, só sei que o professor já está mais de 10 jogos sem perder, está pegando a base... Está conseguindo fazer o Corinthians ganhar dinheiro. Você fala o Lucha. O Lucha. Do projeto. O do projeto. É. Então, mas tem olha, que ter um projeto. Infelizmente, eu só posso dizer uma coisa para o Santos. Fora Rueda.
O seu Rueda é que eu estava lá quando ele venceu a eleição, nós estávamos lá no clube, chegou prometendo sanar todas as dívidas e colocar o Santos num patamar lá em cima. Vejo que nem as contas, nem esse patamar acima foram solucionados, o que é lamentável, né? Reputo aí como um grande empresário, mas empresário de uma área é uma coisa e do esporte é completamente diferente. Heraldo, você gosta de futebol, Heraldo? Gosto um pouquinho. Torce para quem? Eu sou corintiano. Corintiano. Então tá numa fase boa até, né? Uma fase tá boa. Tá em evolução. Tá tomando O conta. Professor, Tá em Professor, ele... Aliás, um excelente jogo ontem, viu? Bom Nossa mesmo. Senhora. Bom mesmo. O Professor Segundo tempo, eu trabalhei com o Lucha 3 vezes. O Luxemburgo é estrategista, né? Ele primeiro Não, tempo ele conhece futebol. Ele mapeia todo o time adversário. No segundo tempo ele O Vanderlei só se perdeu na carreira quando ele quis fazer muita coisa ao mesmo tempo agora. Sabe aquela história? Deixou de ser treinador? Porque eu me recordo, uma vez que fui fazer uma entrevista, ele ficou bravo comigo. E ele falou, o projeto aqui do CT sou eu que fiz. O projeto do Santos eu montei. O time eu fiz. E aí ele começou, eu falei, Vanderlei, o Marcelo tá bravo, o Marcelo tá me ligando, o Marcelo Teixeira, porque você tá dizendo que tá a primeira pessoa sempre, né? Mas o Marcelo também fui eu que fiz, ele fez o presidente. E ele falando aquilo, aí ele começou a brigar comigo. Hoje eu tenho grande amizade pelo Vanderlei, respeito. É aquilo que você falou, conhece futebol. O Vanderlei conhece como poucos. Tem uma história que uma vez, inclusive o Heraldo como corintiano não vai gostar muito, mas vai lembrar que ela funcionou. O Vanderlei era técnico do Palmeiras, o Palmeiras saiu da fila de 18 anos contra o Corinthians, e o Viola mesmo comentou, trabalhei com o Viola por 2 ocasiões, e o Viola falou, esse Vanderlei é terrível, né, meu? Ele pegou o nosso jogo, nossa provocação, ganhamos por 1-0, e aí depois ele conversando com o Zinho, com o Mazinho, com outros, ele disse, o Vanderlei entrou pilhado. Então ele chegou em cada um, até o jogador mais fraco que tivesse no elenco, ele pegou o cara e chacoalhava. Os caras entraram babando. Aí o Heraldo vai lembrar. Venceu o Corinthians na final. Que isso ele sabe fazer, ele sabe motivar, ele conhece de futebol. Ele chacoalha mesmo. Chacoalha. Ele tem aquela perspicaz, né, de quem sabe. Ninguém esquece. E tá aí, né? O Santos talvez tivesse optado. Você veja que, como é o futebol, Flamengo trouxe o São Paulo, que eu falei que era carta marcada. 3, 4 meses o Flamengo vai se arrepender. Já estão pensando de novo no Dorival. Sacanagem, né? O Dorival está no São Paulo, fazendo um trabalho no São Paulo, mas chutaram o Dorival. Mas esse é assunto para outro dia no esporte. Hoje a gente vai falar muito aqui sobre outra situação, que eu quero saber dos nossos articulistas de hoje aqui, né? Também em nome de Ronaldo Hammer, Martelinho de Ouro. Deu aquela amassadinha no seu carro? Você vai falar, Edu, tá tudo muito caro. Não. Entre em contato com o Ronaldo Hammer, Martelinho de Ouro, que ele faz o conserto do seu carro. Primeiro, que é o melhor martelinho de ouro do Brasil. O sujeito viveu 10 anos na Europa, consertando carros na Alemanha, na Espanha, foi até a Ásia, esteve na Oceania. O Ronaldo Hammer é um cara de primeira linha, que eu já mostro para você aqui, né? Entre em contato com o Ronaldo Hammer, Martelinho de Ouro, pelo telefone 974085990. Ronaldo Hammer, Martelinho de Ouro, Comendador Martins, 191. Também Mecânica Eliomar, 54 anos cuidando da injeção mecânica e elétrica do seu carro, hein? Lá com o Roberto Santana no 34667163. Também falar de tintas e tintas. Vai pintar a sua casa, seu apartamento, seu sítio, sua chácara, sua lancha, né? O seu carro. Única empresa da Baixada Santista com equipamento que deixa a tinta da cor do seu carro. Fale lá com a equipe do Zé Luiz, em Santos 3224-5166, em São Vicente 3561-3881, tintas e tintas. Agora, se precisa de uma contabilidade legitimamente verdadeira, e quando aparece aqui aquele M. Rocha grandão, não é? E nós podemos afirmar, eu já tinha ciência que era boa, estava 99,9. Para completar o 100, faltava alguma coisa. E sexta-feira, se alguma coisa vem. Então, eu não vou dar 100, eu vou dar 120, 130, 150. Parabéns, né, a toda a equipe, Marcelo da M. Rocha, o André, a Lucília, pelo profissionalismo, pela atenção e pela rapidez. Tem muita empresa competente, séria, mas é feito tartaruga. Você fala assim, eu preciso desse negócio o mais rápido possível. Não, vamos providenciar, daqui a 15 dias vem. Não funciona assim. Então, Marcelo, quem precisar, empresário, comerciante pequeno, médio ou grande, de uma empresa que cuida da folha de pagamento, tributação, o norte que essa empresa precisa para colocar a sua empresa para funcionar. Poxa, eu saí da minha empresa, peguei todo o dinheiro que eu tinha, vou montar em uma cafeteria. Mas como é que eu faço? O que eu preciso pagar de tributo? Qual é a melhor maneira? Eu não posso perder, se eu perder esse dinheiro, não vou conseguir fazer nada.
a M Rocha te dá esse caminho, não é isso, Marcelo? Nós damos a orientação, é sempre bom para a gente, né, ajudar com que a empresa nasça de uma maneira saudável, né? E aí ela vai ter sustentabilidade por um bom tempo, né? E isso é bom para a cidade, para o próprio empresário e tudo mais, né? Então, querendo falar com a gente, marcar uma reunião, tá lá o André, tá a Lucília, tá a Gisele, tem um time bem legal lá que vai dar uma atenção muito importante. É só ligar lá, e o pessoal vai dar aquela atenção com um cafezinho, com aquele cappuccino. Não fala, né? Que é isso. Aí você vai lá, você esquece até o que você vai fazer, Aldo. Começa a bater papo, é café, é cappuccino, mas não sei o quê, e aí o homem é bom de conversa, e quando você vai ver, você resolve montar 2 empresas. O homem é bom. Ele falou ligar, aí para ligar você vai falar, pô, Edu, mas qual é o número? Então anota aí, é o 3022, 3942, ou se preferir, acesse mrochacontabilidade.com.br. Ô, Heraldo, quando a gente fala que política é a arte da insatisfação, vira e mexe, a gente percebe isso. Nossa região aqui, nós estamos vendo o problema com a cidade de São Vicente, o prefeito Caio Amado vivendo essa situação, mas o prefeito de Santos, mandar um abraço mais uma vez ao Anderson Firmino, do grupo do Jornal da Tribuna. O Rogério Santos mostrou sua insatisfação com o PSDB, e não é de hoje que a gente ouve falar que ele está insatisfeito, o prefeito está se restabelecendo, aí passou mal no outro final de semana, e falou que não é com o PSDB de Santos, é com o PSDB a base, né, do Estado, a coordenação. A gente sabe que tem um viés em torno do ex-governador João Dória, esses desgastes todos, mas há uma linha tênue entre a permanência e a saída. E teria uma conversa com o governador do Estado, Tarcísio, vem comigo, mas alguém disse assim, governador, não chama ninguém, e de repente o senhor vai também sair do partido. Então dá uma segurada aí. Como é que você tem visto essa situação? E mais, a gente parece que o prefeito Rogério Santos está um pouco pressionado pela situação, né? A gente tem aí muita gente comentando no que vem eleições, existem nomes já surgindo, né? A gente participou aí, a Virgínia, na verdade, de uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa, a gente percebe que muitos nomes são associados. Como é que você está vendo esse quadro e essa manifestação pública, né, do Rogério Santos, prefeito da cidade de Santos, sobre insatisfação com o PSDB? Bom, essa insatisfação dele com o partido já vem desde a eleição dele, porque ele só permaneceu no partido porque o Paulo Alexandre de Barbosa determinou, não, você vai ficar, você vai disputar pelo PSDB. Do contrário, não. Né? Agora, é aquela história, né? Fica meio curioso ele dizer assim, eu estou insatisfeito com o PSDB, não local, mas o PSDB de nível nacional ou estadual. Porque, assim, para ele continuar, e é um nome forte aí para a reeleição, essa coisa toda, Sim. Eu tenho que se preocupar com o PSDB local. Não é? Há pouca interferência do PSDB, vamos dizer assim, o estadual, porque está esfacelado, na verdade, né? Depois da saída do Dória, essa coisa toda, ficou esfacelado. Exato. E o Eduardo Leite também lá, a gente não sabe se ele quer tomar o comando do PSDB ou se ele quer criar um novo partido. A realidade é essa. Essa é a né? impressão que dá. Essa última fala sua, criar um novo partido, eu não descartaria, não. Pois é. Mas é o que você falou também. O Rogério está numa linha de a própria sucessão lá em cima. Né? Agora, precisa ver quem vem com ele. Já se fala até que a vice já está escolhida. Exato. Né? Exato. Exato. A vereadora Alder Cris está licenciada para a secretaria. Que atualmente hoje, né? assume a secretaria. Agora, né? Nós temos outros nomes aí. Tem a Rosana Vale, que alguns também já acreditam que ela não sairia. Né? Mas eu acho que a gente vai começar a ter uma definição a partir do iniciozinho de 2024. A minha análise que eu vejo do partido e do... Até porque o Rogério está fazendo um bom governo. Sim. Por que está fazendo um bom governo? Porque Santos é uma cidade pronta e acabada. Né? Você não precisa muita coisa. Você tem acrescentar qualquer coisa, aparece. Não precisa fazer muita coisa. É não né? fazer mágica. É só não cometer nenhum deslize, porque aí vai. Mas existem... Deixa eu aproveitar também, já teve gente mandando aqui, foi a Maria Hermínia. Maria Hermínia, você só não colocou o teu bairro e cidade, eu não sei onde você está, né? Ela perguntou se você é o marido da jornalista Noemi. Exatamente. Aí, até mandar um abraço para Noemi, né? Marília? Deixa eu até ver se ela mandar aqui de novo. Maria Hermínia.
Maria Hermínia. Ela não disse, Maria Hermínia, manda onde você está aí, porque você colocou Maria Hermínia, bom dia. E o Heraldo, senhor Heraldo, é o esposo da brilhante jornalista Noemi. Até uma bela lembrança, né? Manda um abraço para ela. Grande profissional, uma grande jornalista, uma grande profissional. Vamos trazer ela aqui também para participar com a gente. Eu sempre uma referência. Que toda vez que eu comento o nome do Noemi aqui, normalmente o Paulo Costa fala assim, brilhante essa jornalista. Um abraço para o Paulo Costa, né? Manda um abraço para o Rogério Perim que está lá em São Bernardo, né? Cidade fria, São Bernardo, né? Um abraço, está devendo uma vinda aqui para falar do setor automotivo, que conhece muito como grande empresário. Segundo o Anderson Firmino, o Marcelo Rocha, o Marco Vignoli, que é o atual presidente aí do PSDB estadual, né? Ele não deu nenhuma resposta, não foi localizado. Eu tive uma única oportunidade de conversar com o Marco Vignoli e ele me parece ser uma pessoa que não tem muito diálogo fácil, não, viu? Mas é um sujeito bem colocado no PSDB. Como é que você está vendo isso, a questão partidária? O Heraldo colocou bem. Eu até vou citar aqui, porque também tem o Paulo Ricardo Medeiros, esse fala de onde é, ele é da Ponta Praia. O Paulo Ricardo diz o seguinte, né? Em cima do que vocês estão comentando, ele cita, o jornalista Heraldo comenta, a Rosana Vale é candidata, o Rogério é candidato, e ele diz assim, Ivan Sartori deve ser candidato, e pergunta se a Thelma de Souza, não acredito que Thelma de Souza é candidata. A Thelma de Souza vai apoiar alguém, com a experiência que ela tem, mas não acredito que vai ser candidata. O PT está em dificuldade de encontrar um nome, né? Exato. E quando você pergunta se é verdade se o PT não terá candidato em Santos, provavelmente não tenha. Em São Paulo, já é certeza que não terá. Não terá porque irá apoiar o Guilherme Boulos. Num acordo já na ocasião da eleição para o governo do Fernando Haddad. Ô, Marcelo, como está São Vicente nessa situação aqui? E essa fala, né? Me parece que literalmente o PSDB, e não é só Santos, né? No cômputo geral, está muito enfraquecido. A gente percebe falas de muitos articuladores aí do partido, e aí a gente tem desgastes, né? Tem desgastes muito fortes no estado de São Paulo, mas se fala em PSDB, no Brasil inteiro, o Heraldo ainda comentou do Eduardo Leite, né? O governador do Rio Grande do Sul. A gente pode pegar, apesar de ter sido, ele foi inocentado de tudo, né? O Aécio Neves. O Aécio Neves daqui a pouco vai ganhar até uma estátua aí de bom moço, né? Aquela história do... aeroporto. Exato, né? Você tem fazenda para fazer? Não, deixa para lá, mudar de assunto aqui, porque senão vai complicar. Mas, Marcelo, e essa situação toda? Olha, aqui na região, acho que é dado como certa, né? A saída do Rogério do partido, né? Não só do Rogério, acho que o Paulo também deve estar migrando aí também de partido. Não sei se eles vão para o mesmo partido, né? Também não se sabe aí quem é que sai realmente, quem mede a prefeitura. Se tiver para acrescentar, acrescenta Heraldo e Marcelo também. Fala-se do Rogério no Republicanos, como já se falou no Paulo, mas houve uma tentativa do Gilberto Kassab de levar ambos para o PSD e não para o Republicanos. Parece, né? Parece que o Paulo está mais para o PSD e o Rogério está mais para o Republicanos, né? Mas aí não teria aí um certo... Tudo isso, né? Eu acho que vai depender muito das pesquisas que vêm aí pela frente, né? Como é que vai ficar o posicionamento do Rogério, do Paulo, da Rosana, né? Agora, eu acho que o Heraldo já cacifou bem aí uma vice, né? Que é a nossa secretária, que está fazendo um trabalho brilhante aí na Secretaria de Assistência Social de Santos, está se destacando, né? E olha, se derem uma aberturinha, não sei não, viu? Pode vir forte aí também. Olha o Cleiton Machado do Morro de São Bento perguntando para vocês dois aqui. O Cleiton do Morro de São Bento, ele diz assim, tem que colocar a Aldre Cleis e a Rosana Vale, aí o bicho vai pegar. Olha aí, o Cleiton está querendo ver um negócio ferver aqui. Primeiro que o candidato em Santos, afora qualquer novidade, é o Rogério, né? Vai pleitear a reeleição, isso já disse claramente. A Aldre Cleis, me parece que pode ser aí a vice do Rogério, pode ser. Claro que ainda muita coisa pode passar. Tem a Renata Bravo atual, poderia permanecer ou não. Mas, Heraldo, qual é esse desenho que você está percebendo? O Cleito do São Bento aqui, inclusive, está dizendo parabéns pelo programa e ele gostaria que fosse feito um programa sobre a questão policial da região da Baixada Santista. Ô, Cleito, eu vou ser sincero a você, a gente tem tentado, viu, mas ninguém quer falar. Ninguém quer falar. A gente vai buscar aí alguns artífices dessa área para poder falar. Mas diga lá, Heraldo.
Bom, eu não vejo a Audrey saindo numa cabeça de chapa, porque ela sabe, né? Um nome forte hoje realmente é o Rogério, né? O Rogério vai pleitear, sim, a reeleição dele. E a Audrey, eu acho que ela está construindo, né? Ela está pavimentando a estrada. Talvez na próxima eleição, acredito que ela saia assim. Eu concordo com É você. jovem, uma jornalista jovem, né? Então, tem uma possibilidade muito grande de colocar o seu nome à frente, né, de uma eleição. Nessa agora, de 2024, eu não acredito. Acho que você né? fez o desenho correto. E outra coisa, a Audrey é muito dinâmica e esperta em termos políticos. Ela não iria hoje disputar voto com a Rosana Vale. Embora duas jornalistas tenham saído do mesmo grupo, tribuna, essa coisa toda, mas é diferente. A visibilidade hoje da Rosana é muito maior. Sim. É muito maior. Foi né? muito bem votado. E ela faz um marketing muito bom. Né? Embora a gente questione resultados, mas o marketing é forte, é fortíssimo. Né? E ela é uma das herdeiras também, né, do chamado bolsonarismo, que é forte aqui na nossa região. Sim. A gente muito considerável. Nas últimas 4, 5 eleições, a gente tem visto, né, a posição de grupos mais alinhados a esse segmento político terem um resultado muito mais satisfatório. Né? Então, a Audrey vai ficar junto com o Rogério, acredito até que ela seja a vice, né? E vai se preparar para 2030, não é isso? Isso. Não, 2028. 28, porque são 4 anos depois, 28. O Marcelo, o Heraldo fez um desenho muito próximo realmente do que eu acredito que vai acontecer. Mas a gente percebe que a própria região aqui, a gente tem um desgaste hoje muito forte do Caiamado, e a população de São Vicente, e isso é um mérito que eu dou para a população de São Vicente. Ela muda, ela troca. E me parece que o prefeito Caiamado, por exemplo, não tem, o Heraldo colocou muito bem, a cidade de Santos é uma cidade, assim, não existe cidade pronta 100%, mas ela é pronta, como disse o Heraldo. Você vai acrescentando, vai melhorando, estragou alguma coisa, você coloca no lugar e vai melhorando. Então, o Leocádio, quando vem aqui, ele cita, precisamos administrar a cidade, sempre da melhor maneira possível, mas mantendo o que está bom e acrescentando mais. Já não é o caso de São Vicente. São Vicente tem muitas dificuldades. E agora, enfrentando uma pior, né, que é a falta do recurso. Aí eu te faço a seguinte pergunta. Você vê o Rogério insatisfeito com um partido, né? Na última segunda-feira eu tive a honra de ser convidado, eu e a Virgínia fomos com o maior prazer, sentimos muito felizes, né? E eu não tenho nenhuma dúvida a respeito do teu preparo, da tua consciência, do teu tamanho. Quem não conhece o Marcelo Rocha pessoalmente, o moral e a qualidade, a possibilidade que a cidade... Marcelo, essas situações de partido, PSDB muito desgastado, o Partido dos Trabalhadores também não tendo mais, não conseguindo renovar nomes, né? O seu quadro não apresenta nomes novos. Você vê outros partidos também. Eu, quando conversei com o atual deputado Alberto Mourão, ele dizendo, olha, eu também deixo o partido porque o PSDB não se reformulou da maneira adequada. A gente vê alguns partidos não crescendo, tanto para Santos com o Rogério, como para São Vicente, como para Praia Grande. A Raquel Kine ficou brava recentemente, que disseram que o Mourão voltaria a ser candidato, e também não sabe, né? A Raquel Kine é muito bem preparada, ela tem uma formação muito forte e correu por... Mas a gente percebe que tem muitas insatisfações aí, né? E aí a questão partidária pesa muito em relação a acordos. E quem vai ser o candidato? Quem sai a vice? Isso pesa realmente bastante, né? O partido, a questão do partido, a questão do próprio candidato, ele tem muito a ver com a identidade, né? Exato. Quando você perde a identidade, você começa a perder aquela ligação que você teria com o seu público, né? Então, isso aconteceu ao longo do tempo, até mesmo com o PSDB, quando vamos puxar desde Fernando Henrique, né? Fernando Henrique começou a se ligar muito com o PT, com pautas petistas, né? Isso começou a quebrar, né, aquele posicionamento do PSDB, que seria aquele partido é o contraponto do PT, é o PSDB. Sim, né? Meio ali. Quando você começou a ver que não existia esse contraponto, e na verdade era tudo uma coisa só, exato, né? Você falou, poxa, então quer dizer, passei esses anos todos sendo enganado, né? Então quando você começa a analisar a política nesse prisma, né, você vê que a identidade do político é muito importante, né? Então, isso está acontecendo também em São Vicente, né? Entrou um prefeito,
jovem, Sim. que entrou com um projeto interessante e tal. Se você olhar o plano de governo, o plano de cidade, de governo, muito bonito, né? Tudo que está escrito lá no plano de governo, a gente está fazendo o contrário hoje, né? Exato. Então, acabou perdendo a identidade, né? Acabou perdendo a identidade quando você traz para dentro do governo todos os antagônicos. Que né? você criticou antes e durante a eleição. Antes e durante. Então, você traz os antagônicos para dentro do seu governo, você perde a sua identidade. Não quer dizer que você não precise ter apoio. E me parece, Marcelo, os apoios, e Heraldo, para comentar, o prefeito, por exemplo, de São Vicente está mais preocupado com a reeleição do que com a gestão atual. Isso não resta dúvida. Não é isso? Isso não resta dúvida. Mas quando você traz esses antagônicos para dentro, para garantir a sua reeleição, né? Em troca de cargos, né? Sim, em troca de cargo, toma lá da cá e tudo mais, né? E isso acaba ferindo o cofre público, trazendo problemas para a cidade, né? Você faz contratações que não têm nada a ver com aquele momento da cidade, você não faz a cidade se desprender, né, daquele estigma de nós não conseguimos crescer, mas o que você fez para buscar o crescimento? Né? Nada. Se você não buscar o crescimento, você nunca vai começar a sair do -1 para chegar pelo menos no 0. Depois do 0, ir para o 1, 2, 3 e aumentar níveis que são importantes. Né? Níveis que são importantes. Então, São Vicente precisa realmente sair daquela prisão, né? Olha, nós precisamos, nós dependemos do governo do Estado, dependemos do governo federal. Nós não precisamos depender só deles. Claro que o recurso é importante, mas nós precisamos abrir possibilidades. E, para abrir essas possibilidades, precisa ter uma caneta mais leve. Atrair investimentos, ver onde tem essas possibilidades e, obviamente, isso aí não está acontecendo em São Vicente. O Roberto Monteiro, da Ponta da Praia, ele faz uma colocação aqui. O Roberto Monteiro, que tem textos maravilhosos, é um desembargador que veio morar aqui do interior na cidade, ele pergunta para o Heraldo o seguinte, né? A sombra que o prefeito Rogério Santos tem do ex-prefeito, atual deputado Paulo Alexandre Barbosa, não o pressiona num segmento político tão forte que vocês até disseram, né? A representante aqui da Baixada Santista, Rosana Vale, como deputada federal, é muito forte, foi a mais bem eleita da região, né? E vem aí com este cabedal importante. E ela contava com o prestígio do presidente, hoje não mais, mas ela se aproxima a passos largos do atual governador Tarcísio de Freitas, também é uma verdade. Mas, ignorando, né, a certas situações, me parece que o prefeito de Santos está muito pressionado. E quem sabe aí as pesquisas têm indicado isso, né? Eu não caminharia tanto assim, né, Roberto, em relação à questão de saúde. Mas ele pergunta para o Heraldo, qual é a sua análise em relação a essa questão de tantos partidos no Brasil? Não poderíamos adotar um regime como o norte-americano, apenas 2 partidos? Na verdade, nos Estados Unidos existem outros partidos. Não são apenas 2 partidos. É que afunila e ficam apenas 2. Isso, E tem a questão lá de entidades, né? Ou não são bem entidades, são círculos que têm a prevalência do voto. Exato. Não é um voto direto. Né? Então é diferente. Mas tem satélites em torno dos republicanos. Né? Não é bem assim. Agora, a questão dele em relação ao prefeito, eu acho que o Rogério se desvinculou um pouco do Paulo Alexandre. Já tem a marca dele. Ele tem, sim. Até a própria escolha dele pelo Paulo foi muito bem planejada, porque haviam outros do staff do Paulo que hoje também continuam aí na prefeitura. Exato. E tal, nomes fortes, né? O Ferraz, que foi secretário de saúde, depois agora está secretário de governo, alguma coisa assim, não lembro exatamente. Mas o Rogério conseguiu se desvincular disso. E eu acho que ele tem uma identidade, um timbre próprio hoje. Né? Sim. Agora, a Rosana, ela é um fenômeno do bolsonarismo. A gente não sabe até que ponto ela vai se sustentar em cima disso. Né? Porque você vê, nos últimos tempos ela está um pouquinho afastada, está um pouquinho esquecida. Porque os grandes temas, as grandes pautas, aeroporto, vamos tocar nisso agora. Essa coisa toda, ela dá um jeito de se encaixar. Mas a grande verdade é aquela história que você comentou também, né? Não acontece. Você citou o Ursini lá
daquele projeto grandioso que tem lá na Praia Grande, Andaraguá. né? O Andaraguá e tal, que a gente vem falando disso aí há 20 anos. E não se resolve e tal. Eu vejo que a pergunta do Monteiro conseguiu se desvencilhar um pouquinho. E hoje ele caminha com pernas próprias. Salvo raro engano, eu não acredito nesse momento, pelo que está nesse momento, que o Paulo abriria a mão do seu mandato como deputado federal para vir agora. Não vem. É o apoio para o Rogério, a força, trabalhar ele, até porque você foi feliz no começo, né, Marcelo? Diferentemente de São Vicente, Santos tem ali, com algumas obras, e a cidade tem obras em vários pontos, traz para o cidadão santista a satisfação de saber que a cidade não para. Às vezes o santista até reclama. Demais, porque, né? Por exemplo, o prefeito diz que vai asfaltar novamente a Avenida Ana Costa. Um exemplo Pois só. não. Mas a Ana Costa foi asfaltada há 2, 3 meses atrás. Por que vai asfaltar de novo? Exato. Tem outras ruas aí que precisam, essa coisa toda. Né? Então, a administração em si. O Beraldo foi tão feliz que eu já ouvi de gente aqui, não vou externar, aí o Marcelo, a revolta do Marcelo vai aumentar aqui. Tem santistas dizendo, mas por que tem tanta obra em Santos? Tem obra na entrada, obra no centro, obra na praia, obra aqui, obra ali, né? É o que o Heraldo falou, é uma cidade muito boa, que vai ajustando, e por uma condição financeira também excelente que tem, há uma preocupação disso, né, dessa versação de recursos, mas mantendo a cidade e modernizando, porque vamos lembrar que nós estamos numa região com cidades mais antigas, Santos, São Vicente, por exemplo, precisa ser modernizado. Nisso, vamos lá, a questão do túnel é uma questão também muito política e muito técnica. Eu percebo que nos últimos dias, ou nas últimas semanas, o ministro Márcio França tem enfraquecido nessa história. Ele, que era um artífice, em primeiro lugar, aparecia conversando, falando sobre o assunto, não tem feito mais isso. O Centrão está de olho no cargo do ministro Márcio França. O Márcio França, que é uma figura forte da política nacional, da nossa região, mas, como, por exemplo, a gente percebe que a autoridade portuária, né, o Anderson Pomini como presidente, tem chamado para si, junto com entidades como o Cresce e como outros, né, o CREA, e buscando aí já uma divulgação de medidas como meio ambiente para facilitar. O governador Tarcísio de Freitas, que em alguns momentos teve um embate com o ministro, principalmente a questão da privatização de áreas do porto, e o ministro é contra e o governador é a favor. Só que o ministro, quando lançou a pecha, não, vamos fazer o túnel, 3 bilhões, e aí o presidente Lula falou, peraí, mas onde tem esses 3 bilhões? Eu não tenho. E aí o ministro percebeu que tinha falado alguma coisa que não poderia ter falado. E aí veio a Santos e disse, não, nós estamos nos entendendo com o governo do Estado de São Paulo para uma parceria, que pode ser uma PPP, parceria público-privada, para fazer, que eu acho que é o melhor caminho mesmo. Né? Claro. Porém, a gente percebe que o PAC, né, agora, foi dia 11, né, foi inserido no contexto, algumas obras importantes em vulto nacional, e para nós aqui, o túnel. Dá para confiar, dá para associar isso. Me parece que quem começa a ganhar muito apelo, não sei se vocês concordam, mas é o governador Tarcísio, e o Márcio se distanciando um pouco, descolando um pouco disso. E algumas outras pessoas apareceram mais. O governador do Estado, o presidente da autoridade portuária, o governo do Estado de São Paulo. Me parece que o governador do Estado de São Paulo está tentando se aproximar mais do presidente Lula para ganhar essa expressão. E ele, em certo modo, às vezes ele encosta e às vezes ele se separa do Bolsonaro. Dá para perceber esse movimento do Tarcísio. Mas ele está fundamentalmente olhando obra do Rodoanel, aí, o Rodoanel Norte, que seria uma pista ligando ao porto. Já citou que a cidade de São Vicente, naquele encosta a cabecinha no meu ombro e chora, você lembra desse episódio? Ele falou que não esqueceu de São Vicente. Semana passada foi perguntado ao governador se ele estaria ajudando a Baixada Santista. Ele falou sempre, a Baixada Santista é uma região metropolitana que merece nossa atenção. Mas me parece também que aí é fundamental, Marcelo, eu não tenho visto os nossos deputados estaduais aparecerem em nada, a não ser em inauguração, ou quando nós tivemos a entrega dos apartamentos lá no Tancredo Neves. Se eu estiver errado, nós temos 5 deputados estaduais, não são 5? Exato. Que tem uma importância com as verbas, né, que eles têm, né, as verbas do Legislativo, da Assembleia,
Muita gente preocupada com a questão das eleições municipais, né? Falando muito isso. Agora, eu trouxe o Ursini aqui, o Ursini falou, olha, ninguém vai lá me perguntar se é importante criar o Andaraguá com 200 terminais, com uma possível geração de mais de 30 mil empregos em 4, 5 anos e para mais, né? E a terceira pista do sistema Anchieta Imigrantes, o aeroporto de Guarujá, a volta do aeroporto de Itaém, que está lá pronto, mas precisa de aplicações. Como é que você está vendo isso, Marcelo? É realmente preocupante, né? Na verdade, nossos deputados deveriam estar aí trabalhando para fomentar, né, toda a economia da nossa região metropolitana aqui, né? Trazer possibilidades aqui para a nossa região, né? E principalmente aí tentar buscar aí interessados em investir na nossa região, além das emendas e tudo mais. Que isso aí seria vamos dizer, o arroz e feijão do prato, né? Trazer um pouco de comida para alguns prefeitos aí que precisem de algum apoio pontual, né? Mas isso realmente precisa. Tem muitos deputados que têm cargos em várias prefeituras aqui. São Vicente, eu acho que que tem mais cargos atribuídos a deputados, acho que é São Vicente, né? Então, é até difícil a gente entender essa forma de agir, né? Essa forma de atuar, né? Então, a gente fica um pouquinho preocupado. A questão do PAC, olha, eu fico preocupado também com as inaugurações. Muitas inaugurações podem vir, né? Muitas placas são colocadas, né? E aí, essas placas, quanto tempo levarão, né? Para sair de placa, da placa para o movimento concluído, né? Até porque já tivemos maquete, né, inauguração. Exato. Dizem que aquela maquete da ponte, que uma vez falecido o senhor Armênio Mendes, eu encontrei, ele falou, Eduardo, aquela ponte horrorosa, que não pode sair. Me parece que aquela maquete está no apartamento do Zé Serra, né? Você vê. Levou para ele. Quando você faz um projeto, por exemplo, já existem vários projetos de ponte ou de túnel, né? Aí você fala, não, agora tem que buscar as licenças ambientais. Exato. Ótimo. Mas essas licenças ambientais já não faziam parte do projeto? Já não tinham sido conjecturadas? Pelo visto, não. Já não tinham sido a trabalhar? Quer dizer, que se as licenças travarem alguma coisa, a ponte, o túnel já não sai. A gente vai para o nosso intervalo, o intervalo final, mas é o seguinte, segundo sabe-se, fonte quente de Brasília, não posso queimar a fonte aqui, é o seguinte... Trabalhe-se com a ideia, Heraldo e Marcelo, os nossos ouvintes, inclusive mandou um abraço para o Cleiton Rocha, que já mandou um abraço aqui, ele falou, vocês estão gastando o tempo de vocês, esse túnel jamais sairá. E ponte, ufa, muito menos. Outra, ele cita aqui, o ministro Márcio França é o rei da ladainha. Eu não chegaria tanto, Cleiton, mas ele adora prometer, né? Cadê as passagens populares, onde as empresas não querem fazer esse pacote com essas passagens? Então, muito cuidado com a análise que vocês estão fazendo aí, porque sonhar não paga imposto ainda, ele cita aqui. Ô, Cleiton, não seja tão negacionista, né? Vamos ser mais otimistas, vamos acreditar que vai sair. Agora... vamos ao nosso intervalo e na volta mais esse aspecto, mas antes eu vou deixar o ingrediente aqui para o Heraldo e para o Marcelo comentário. Uma pessoa que está em Brasília me passou a seguinte informação, ele falou, Eduardo, o que chegou à mesa do ministro Márcio França e o presidente Lula quis observar, falava-se em torno de 17 metros o túnel submerso, para passar aquele túnel que faz uma pequena curvatura para baixo. Só que alguns técnicos alertaram ao ministro o seguinte, ministro, os navios estão crescendo. Então, hoje você tem navios, Heraldo, com 360 ou 364 ou 366, 366 metros de comprimento. E mais largos. Significa que o nosso canal, que não tem aprofundamento costano, nosso canal gira em torno de 15, 16 metros, não passa disso, ele sofre uma manutenção, ou pelo menos uma dragagem diária, uma dragagem que não para, né? Aí fala-se que o projeto atual, nesse momento que o ministro Marcos França está trabalhando, esse túnel estaria abaixo de 21 metros. Seria 21 metros. Só que pessoas ligadas ao meio ambiente disseram, se nós fizermos um aprofundamento para 21 metros, essa lama e todos esses dejetos, tudo isso vão parar aonde? Nas praias de Santos. Aquilo vai seguir como
um reflexo do amor de mexer no canal para as praias. Já temos um comprometimento, se a gente pegar ali Ponta da Praia até o canal 5, como está ficando, e quando essa areia aqui vai sendo deslocada dali, ela vem parar no canal 1 até o canal 2 e há um assoreamento. Então, ambientalistas temem essa mudança, temem essa mexida. Me parece que aí, do ponto de vista ambiental, fica essa dúvida. A gente vai a um rápido intervalo para que o Marcelo, o Heraldo também comentem, né? E depois eu quero que vocês falem, né? Analistas destacam a desaceleração em serviço e projetam maior pressão sobre o Banco Central para acelerar corte de juros, né? Há otimistas que dizem que em dezembro a taxa Selic vai estar em 11,25. Não sei se está para ser tanto otimista. Mas tivemos o primeiro corte, depois de 3 anos, mas são 2 aspectos, essa questão do túnel e também falando dessa questão econômica também. E para o Marcelo Morgado, que me mandou aqui também, né, ele perguntou os valores do Neymar, só para fechar aqui, Marcelo, o Al Hilal, né, ele já prepara a recepção para a chegada do Neymar, com a camisa 10, e o jogador deve receber o seguinte salário, viu? Eu vou até dar dica para o Neymar, colocar na M Rocha para administrar isso aí, viu, Marcelo? Presta atenção aqui, ó. Em torno de 100 milhões de euros, cerca de 536 milhões por temporada. Vou repetir, 536 milhões de reais por temporada. Quer dizer, uma temporada ele vai ganhar isso. O Al Hilal irá pagar 90 milhões de euros, cerca de 482 milhões de reais para o PSG, que estava louco para se livrar do Neymar, né? Os catarianos disseram, manda a proposta aí. O Sheik lá não o Sheik já não aguenta mais, né? Como não aguentava mais o Messi já está no Inter de Miami, né? E diz que o Sheik lá segurou agora mesmo o Mbappé, porque é a pedra de toque lá e não sei o quê, mesmo assim também já está gastado. Mas o pé no freio. Então, Marcelo, você que perguntou o que vai ganhar o Neymar, o Neymar está muito preocupado com os ganhos, né? Muito. Né, Marcelo? Já saiu na TNT, já é do Al Hilal, né? Al Hilal. Não, e agora só precisa combinar com o Neymar se ele vai jogar, né? Agora tem que tomar cuidado, esse time aqui, não sei se vai para a Copa do Mundo lá dos clubes, né? O Mundial. Mundial de Clubes, olha aí, hein? Já pensou, hein? Olha, isso aí... Ameaça para o Palmeiras, hein? O Heraldo sabe disso. O futebol do Oriente, o futebol da Arábia, o futebol da China, futebol... Eles viram e mexem, vem e investe com a menos dinheiro. De uma hora para outra eles puxam o freio. Embora. E aí deixa muita gente na mão, né? Olha, sinceramente, eu acho que o Neymar só fez esse contrato aí para aumentar um pouquinho a carteira, porque eu acho que ele não está afim mais de jogar futebol, não. É exatamente o que eu penso. Tempo. O Neymar, para mim, é um jogador não quer mais. Que não está mais em atividade. Está curtindo só a grana dele. Trilionário, quer dizer... acho que nem incentivo mais para jogar ele tem. É meio complicado essas coisas, né? Exato. Tem tudo. É que nem o Messi. Qual que é falta o pro desafio Messi? que ele se impõe? Na verdade, o Neymar, a grande frustração, com certeza, é não ter um título mundial. Jogou muito pela quando era do Santos, jogou no comecinho da carreira na seleção. Eu acho que o excesso de dinheiro tirou a volúpia. Estragou. O cara fica sem... Tem até uma frase do Vanderlei, né? Que, como é que é? O Vanderlei usa muito isso. Ele fala que o medo, né, de ganhar tira a vontade de vencer, e ele tem razão nesse sentido. O medo da derrota, né? O Neymar perdeu esse foco, né? Perdeu esse foco de ser... O Neymar, para voltar a ser Neymar, ele tinha que voltar para o Santos. Que aí o time ia jogar para ele. Lá fora, ele é só mais um. Aqui ele seria... Dizem que o pai do Neymar andou tentando propor uma SAF aí para o Santos, né? Mas seria interessante. O Santos está em queda livre. Mas não pode ser a SAF do Vasco, né? Tem que... A SAF do Vasco vai levar o Vasco para a segunda divisão de novo. A SAF do Vasco está comprando jogador, está investindo. Mas... O problema é o time mesmo, né? Aí é grupo, né? Aí é psicologia, é treinamento, é um monte de coisa que envolve, né? Tem muita coisa para fazer. Virgínia, vamos ao último intervalo. Na volta aqui eu tenho uma mensagem para você e tenho mais aqui comentários dos nossos articuladores dessa segunda-feira. Estamos aqui com o Marcelo Rossi, especialista em finanças. Isso, na volta a gente coloca aqui. E o Heraldo Santos, ele que é advogado e jornalista também, né? Participando conosco aqui. Ele, inclusive, vai falar aqui daqui a pouco do programa dele, onde você pode acompanhar o horário, o dia, para que você acompanhe também o Heraldo dos Santos, jornalista. Apesar dele ter Santos no nome, tem gente aqui que mostrou insatisfação. O Antônio do Marapé falou, mas como é que tem esse nome, Santos no nome, e é corintiano?
significa que, Exato, né, exato. em razão do sobrenome, a cidade de Santos, a gente tem que torcer pro Santos. Exato, né? exato. Mas eu tenho um respeito Não, muito grande pelo Santos. Eu, eu- acho que o Santos até vai conseguir sair dessa, sabe? Você acha que não vai cair? Eu acho que sim. Mas é um sentimento profundo, autêntico, de vontade que o Santos não caia? Ou aquela... Não, é verdadeiro, sabe? Então, eu vou acreditar até no Heraldo. porque tem uma situação muito grave, porque se o Santos, o Marcelo comentou isso, a questão de elenco e questão de finanças. Sim. Se o Santos cair, É difícil. você sabe muito bem, você é da área de comunicação, ele vai ter muita dificuldade de conseguir dinheiro. Muita, já tem Então, agora. É por isso que eu digo, ele não cai. Ele não cai e ele vai conseguir se reerguer. Sim. Olha, tenho certeza É importante que pra muitos nós torcedores do Santos vão ficar com essa última fala do Heraldo. O Santos não cai. Mas que, olha, o Santos fica namorando com o rebaixamento, uma hora casa com ele. E eu tenho uma seguinte visão. Você tem que superar a Rueda, tem que superar isso tudo. Eu tenho amigos meus que falam assim, Edu, você que ficou tantos anos no esporte, na rua, viajava com ele. Tem algumas pessoas que dizem assim, eu acho que seria bom o Santos cair para acordar. Eles falam isso, eu falo, cara, mas a dificuldade que o Santos vai ter para se levantar, para conseguir investimentos, vai ser pior. O Santos não está numa grande capital, o Santos sofre com isso. Se analisar bem, o Santos já caiu, né? Porque o ano que vem já não tem Copa do Brasil. Bom, né? Libertadores. De Libertadores já foi para o vinagre. Sul-Americana, acho que nem pensar, né? Do jeito que está. Então, o ano que vem é Paulista e Brasileiro. Ponto. Investimentos, claro. Né? Paulista e Brasileiro, ponto. Né? Bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos a intervalo. Antes só do intervalo, Virgínia, nós temos até uma fala. Deixa eu dar ler aqui uma mensagem importante da Prefeitura de Santos para pessoas em situação de rua. Veja, olha, frio, chuva, que nós tivemos esse final de semana, principalmente ontem, hoje assim também. E a Prefeitura de Santos precisa da sua ajuda para transformar vidas. Não dê dinheiro a pessoas em situação de rua. Faça a sua parte. Ligue 153. Dessa forma, agentes de saúde poderão abordar essas pessoas em situação de rua e iniciar um trabalho de reintegração delas à sociedade. O município oferece abrigo, alimentação, higiene, programa de capacitação profissional, recâmbio e diversas ações que resgatam a autonomia dessas pessoas em situação de rua. Lembre-se, por trás de cada uma delas, em situação de rua, existe uma história. Com o poder, veja bem, hein? A união do poder público e de todos nós, da população, nós podemos e vamos fazer com que essas histórias tenham um final feliz. Então, lembre-se, não dê dinheiro, até porque esse dinheiro vai parar no mundo das drogas, na verdade, né? 153 para tirar essas pessoas da rua, para que elas sejam lembradas, ouvidas e voltem a uma situação digna em suas vidas. Às 9h49, mando um abraço também de novo aqui, né, para o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo, ele não é daqui, agora ele se identificou. Sabe de onde ele é? Joinville, Santa Catarina. Ele perguntou onde está o Bento, Virgínia. O Bento está em Floripa, né? Ou viajando pela Secretaria Estadual de Santa Catarina de Educação. O Bento, que é nosso ouvinte e espectador lá de Santa Catarina, de Florianópolis. Manda um abraço para a Regina Abreu também, que diz o seguinte, né? As mulheres vão tomar conta da política. Seja a Rosana, seja a Audrey, seja quem for, as mulheres têm que ter a sua vez. Bom, eu acho bastante interessante, viu, Regina? As mulheres têm que ganhar espaço, literalmente, na política, mas por méritos. O prefeito de Joinville é do Novo. Do Novo? Partido Novo. Um abraço aí, tá fazendo Joinville, um bom trabalho lá. E é uma cidade extremamente progressista, hein? Crescendo muito, muitas fábricas, muitas empresas. Uma cidade maravilhosa. Quem sabe São Vicente não possa virar? Tudo é possível. Tudo é possível. Você concorda comigo antes do intervalo que se São Vicente acordar e olhar para a área continental como a sua saída, arruma a cidade? A área continental é um diamante a ser lapidado, né? Tem muita coisa que pode acontecer em São Vicente que não acontece não dá nem para entender, mas tem muita coisa que poderia acontecer. Eu vou pegar, já que eu te perguntei isso, o Antônio Lima, do Jockey Clube, pergunta aqui, bom dia a vocês, parabéns pelo programa. Com essa questão financeira do município, as obras que estão acontecendo serão paralisadas? Muitas delas têm recurso estadual ou federal, né? Então, a tendência é que não, mas eu fico com um pouquinho preocupado, porque tem muitas... O prefeito decreta muita transferência, né, de verbas de uma dotação para outra, e isso é preocupante. Espero que essas verbas estejam garantidas realmente. Ele até diz aqui, eu não sei se vocês passaram, não passei, o Lima, mas é o seguinte, ontem o Jockey Clube era só água sujeira, aí ele cita aqui, boa sua lembrança, viu, Lima?
não fora somente a prefeitura não fazer a sua parte, a população também não ajuda. Como a população está jogando lixo? Estamos aqui com iluminação ruim, mato, abandono. Onde está a zeladoria do município? Boa pergunta, não sei, viu, Lima? E ele diz o seguinte, a população também não ajuda, é toda espécie de lixo. Então, o que acontece? São Vicente está se transformando no lixão a céu aberto. Está aí o Lima, lá do Jockey Club, triste. Eu me refiro, inclusive, a bons anos que morei em São Vicente, mas lamento demais. Virgínia, vamos ao intervalo e na volta a parte final do programa. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste.
Já estamos de volta aqui com o nosso ponto a ponto na parte final nessa segunda-feira. Só dar um recado aqui, né, Virgínia, para os nossos ouvintes, espectadores, que no dia 27 agora de agosto, está se aproximando da 1 da tarde, das 13 às 18, acontecerá o Master Rock 2, evento beneficente em prol do Nurex. Manda um abraço ao Emerson, ao Evaristo, organizadores aí do evento, junto com outras pessoas. Adquira o seu ingresso, vai ter show do Tom Cremon, um cantor muito bom, traz músicas internacionais de bandas de rock internacional, participou com sucesso de programas de televisão. E olha, você vai comprar o seu ingresso para ajudar o Nurex, você vai pagar R$110, mas você vai ter alimentação, bebidas, show, uma tarde agradabilíssima. Quem quiser maiores informações para adquirir o seu ingresso, pode, por exemplo, você pode ir direto na Francisco Glicério 405, no Auto Center Imigrantes, e adquirir o seu ingresso lá. Vai ter mais informações para o Master Rock 2 em prol do Nurex, que assiste aí crianças, adolescentes e adultos em relação a vários problemas, né, como autismo, problemas que as pessoas muitas vezes não têm um amparo, e o Nurex faz isso há 33 anos. Virgínia, tem uma fala do prefeito Rogério Santos aí? Tem. Vamos ouvir? O áudio do prefeito é sobre a inclusão do túnel Santos-Guarujá no PAC, anunciado Isso. pelo governo federal. Exato, ele fala sobre isso. Vamos ouvir então a fala do prefeito da cidade, Rogério Santos, sobre a inclusão do projeto do túnel. Vamos ouvir. O novo PAC. Investimentos em todos os estados do Brasil. E a obra principal do PAC é a ligação seca Santos-Guarujá. Uma obra de um investimento de mais de 5 bilhões de reais e que vai viabilizar um sonho antigo. Projeto, licenciamento ambiental já estão prontos há muito tempo. E essa expectativa da população da Baixada Santista também. Estamos prontos, a Prefeitura, para desenvolver esse projeto junto com o governo federal, junto com o governo do estado, para que essa obra e esse sonho virem realidade. Uma boa notícia para a nossa cidade. Mãos à obra. Está aí a fala do prefeito Rogério Santos. Ô, Heraldo, não que o prefeito esteja equivocado, existe esse estudo, mas, segundo informações, esses estudos já não valerão mais. Eles são estudos que foram colocados no outro projeto e teriam que ser revalidados, né? A questão ambiental, que é sempre muito chato, né? Qualquer coisa que vai se fazer aqui, a gente tem vários históricos aí de não pode isso, é Parque da Xuxa, Beto Carreiro, tantos efeitos do não que nós temos na região, né? O prefeito é otimista, dá para perceber, eu acho que a região tem que estar otimista, mas me parece que esse é um primeiro entrave, né? Não somente a questão financeira para a construção do túnel submerso, mas a questão dos licenciamentos ambientais. Mas eu acredito que, a se levar adiante esse projeto, eu acho que está previsto, sim, essas licenças ambientais, essa coisa toda. Agora, uma preocupação foi que você mencionou no bloco anterior, o problema do calado, né, do nosso canal. Sim. Então, essa previsão, eu acho que o túnel então teria que descer um pouco mais, não é? Porque você já imaginou, se a gente tivesse sempre que estar fazendo o trabalho lá de remoção, né, do excesso que fica no canal, né? Navios cada vez maiores. Exato. Então, agora, o que se fala também, eu sou cético em relação ao túnel, mas quando se anuncia que pelo menos a Autoridade Portuária de Santos já tem metade do valor, exato, 2,5 milhões, exato, né? Então, se você tem esse dinheiro, nós estamos aqui com um especialista em finanças. Você pode iniciar a obra, que certamente vai. Os demais recursos virão automaticamente. A autoridade portuária, ela diz que para começar a obra, inclusive, ela já estaria apta, né, com esses recursos à disposição. Aí tem a parte do governo federal. Então, 50% é um valor que, sabe... Fantástico. Então, mas eu tenho, sabe, eu não sei, eu tenho a impressão que nós não vamos ter túnel. Eu tenho a impressão que nós vamos ter ponte. Ponte. Você acha que vira o projeto da ponte? Não, eu acho que vira, é muito mais barato. Então, eu trouxe aqui o Fifi, presidente, diretor e presidente da CET. Até abordei esse assunto que o Heraldo muito bem lembrou aqui. O Fifi falou o seguinte, não desmontando nenhum tipo de projeto. Você poderia ter 2 ou 3 pontes ali. Então, mas o Fifi alertou o seguinte, o problema da ponte é a distância que você vai ter, por exemplo, ele falou em Santos, você teria que ocupar uma grande área da Avenida Portuária por conta da elevação. Porque na época que foi levantado o primeiro projeto da ponte, a ponte teria mais de 80 metros de altura.
para fazer a travessia Santos-Guarujá. E seria um problema, segundo as autoridades, que essa elevação... Então, para que ela não tenha uma elevação como aquela ponte da China, que você parece estar indo para o céu, você teria que ter uma suavização. As rampas de acesso. Então. Mas, como o Heraldo colocou, acho que nada pode ser descartado. O ex-governador João Dória Júnior, ele tinha um projeto, né? Que era uma ponte de 7,5 km, atravessando lá de Santos para o Guarujá, uma ponte que teria uma elevação, né, considerável, mais justa pelo projeto. E segundo ele, na época, vocês devem lembrar, a Ecovias seria o investidor. Esse projeto caiu no esquecimento. Até porque muita gente diz, mas a ponte sairia lá na região do Sabuó, um pouco mais para trás. Mas era um projeto. É que ficou um pouco extensa demais pela maneira como foi feita. Agora, tem lá uma campanha, né? Vá de túnel, não sei o quê. Qual é a tua percepção disso, Marcelo? Olha, a percepção é que primeiro tem que sair rápido alguma coisa, né, Heraldo? Isso daí. Eu tenho uma preocupação emergente acerca desse assunto, o PAC. O PAC, ele é um projeto, né, financeiro de longo prazo, né? Então, você coloca numa lei orçamentária que você está prevendo uma receita, está prevendo uma despesa ao longo do tempo, né? Se acontece algum problema, acontece algo a nível mundial, a nível nacional, seja lá como for, o primeiro item a ser segurado em termos de despesa é o PAC. Aí começa o quê? As obras a pararem. Um bom exemplo que eu posso dar aqui é a transposição do Rio São Francisco. Sim. Quantos e quantos anos ficaram paradas as obras para que elas fossem concluídas? Então, quando se fala, olha, mais de 1 trilhão e tantos bilhões de reais... O presidente Lula está ansioso, e me parece muito otimista com relação a isso, mas talvez ele não tenha a concepção exata do que pode ser para a feitura disso. Exato, porque está contando com o ovo num lugar que, de repente, pode não nascer ovo, né? Pode nascer matinho, pode nascer alguma coisa, menos o ovo e a galinha e ter alguma coisa a mais. Então, eu fico receoso, porque você está trabalhando num projeto, né, um projeto de lei orçamentária que visa um futuro e não se sabe o que pode vir no futuro, né? Muitas dessas obras do PAC, elas poderiam estar no lado privado da coisa, gerando emprego, gerando tributação, que viraria saúde, educação, segurança, habitação e outras coisas mais. Então, a ação é boa, mas a forma que a ação está sendo feita é muito temerária. Esse é um complicador. Só para finalizar, a gente já estourou o tempo aqui, mas é importante frisar, vários ouvintes tinham pedido na sexta-feira, que vários analistas de mercado, o Marcelo Heraldo, tem destacado que essa desaceleração de serviços e a projeção de maior pressão sobre o Banco Central podem causar um corte de juros maior, né? Que o Banco Central tivemos aí de meio ponto percentual, 0,5, e que nós temos mais 3 reuniões do Copom até o final do ano. Dá para acreditar, Marcelo, você tem otimismo tamanho que da atual taxa Selic nós possamos descer, né, a um nível maior? Há quem diga que em dezembro podemos ter 11,25 até 11 pontos. Seria um otimismo demais, seria uma análise muito, muito frágil, muito tênue, né? E o Campos Machado, Campos Neto, ele chegou a declarar o seguinte: tudo vai depender de como se estabilizar a própria economia. Nós não podemos gerar inflação, se gerar inflação, isso vai desestabilizar esse momento econômico. É preocupante a mudança do presidente do IBGE. Isso espero que não mude nenhuma metodologia de análise de inflação, essas coisas assim. Esperamos que isso continue. O Campos Neto perdeu força já no Banco Central. Né? A questão de votos que dava ali guarida para ele. A intenção do presidente deu certo. Deu. Ele já está meio que empatado. Ele agora é voto de Minerva, se eu não estou enganado. Né? Então, a tendência natural, com base nesse novo cenário, é que a queda de juros da taxa Selic ela se acentue um pouco mais. O Heraldo, que é fazendeiro, tem ações investidas no mundo inteiro, deve estar bastante otimista. O Heraldo pode ficar bastante otimista. Vamos ouvir de grandes investidores, né? O que eles pensam. Heraldo, com a sua experiência no mundo do jornalismo, né? Inclusive, não se esqueça de falar do seu programa também.
Dá para confiar nessa... Depois de 3 anos, tivemos uma primeira queda considerável da taxa de juros, da taxa Selic. Há um certo otimismo de parte do empresariado, o pessoal da Faria Lima, nossa, esses aí estão assim, com um pé aqui e outro pé lá. Mas, enfim, por exemplo, a Luísa Trajano, que não vive uma situação tão confortável, a gente vê grupos empresariais sofrendo muito, né? Com essa questão, você acredita que até o final do ano podemos chegar a uma taxa Selic de 11,25, 11,5? Qual é a tua percepção? Não, acho que 11,25 acho que vai reduzir muito. Eu acho muito também, né? Talvez ele não consiga. Agora, uma outra preocupação do mercado é que ele falou também na situação do chamado crédito rotativo, de querer mexer nisso. Aí é um vespeiro. Já mexeu um pouco, né? Porque isso Semana aí passada anunciou. Não terá mais rotativo comum que as pessoas estão acostumadas. O Marcelo pode até explicar muito melhor, mas eu acho que é a fuga, principalmente da classe média, para poder se sustentar. E aí a questão não é só do consumidor, é a questão de todos o comércio, os serviços. É uma cadeia, né? É uma cadeia. Se ele realmente tomar alguma medida que impeça o chamado rotativo, meu amigo, aí sim nós vamos ter aumento de inflação por conta de desemprego. O curioso, bem lembrado pelo Heraldo, alguns analistas do próprio governo passaram para o Fernando Haddad. O Fernando Haddad falou, nós precisamos conter alguma coisa e uma delas é o cartão de crédito e a questão do rotativo. Para explicar, até que o pessoal, o Marcelo pode explicar muito melhor que eu, mas o rotativo é aquela história, você vai lá, faz qualquer compra, você joga lá no teu rotativo, aí veio lá, você paga o mínimo, né, Marcelo? O governo quer tirar isso, na verdade já houve uma primeira mudança. Ele quer limitar os juros, né? Exato. Quer limitar os juros. E aí os cartões, eles alegam que por conta de financiar compras parceladas, sem juros, né, eles têm muita inadimplência, né, e tem que continuar pagando para os fornecedores, para os empresários. Então, uma coisa contrapõe a outra, tal, segura. Então, isso aí poderia trazer um descompasso nas vendas, né? Sim. Porque eles teriam que diminuir as vendas a prazo, sem juros e tudo mais. Então, é uma boa discussão. Aqui, em que pese o juro do rotativo ser bem alto. Mas é uma discussão, ele realmente mexeu num vespeiro, porque o cartão de crédito ele já está, digamos assim, estabilizado em cima dessa modalidade, né, de juros, de receita que ele já tem, mas é algo que precisa ser realmente trabalhado. Bem, tem gente que faz a conta do mês, na verdade a conta do ano inteiro, né? Baseado nisso, eu tiro daqui, é o famoso toma lá da cá. Já trabalha ali. A partir do instante que eu não conste mais com isso, eu não tenho mais como nem me movimentar direito, né? Se o governo quer ajudar, ele precisa tentar ajudar capacitando as pessoas a lidar com esse passivo, a lidar com esse recurso que não é dele, né? E também, depois de ajudar a lidar, a capacitar as pessoas, aí sim ajudar com alguma injeção financeira para que ela saia dessa situação e não volte mais. Correto. Então capacita, ajuda financeiramente e não dá mais crédito por um período. Aí a pessoa tem que começar a pagar o que tem, se aliviar e aí depois voltar a obter crédito. Não do jeito que está fazendo. Tira, né, limpa o nome momentaneamente e já habilita o crédito, quer dizer, a pessoa... Essas pessoas vão voltar. Continuam com a dívida, começam a fazer novas dívidas e o efeito bola de neve, a tendência é que ele comece aí no prazo de no máximo 6 meses. Exatamente. Exatamente. Heraldo, obrigado pela tua participação. Antes dessa despedida aqui do programa, espero que seja a primeira de muitas, contar com a tua participação, tua expertise, né? Muito comentado. Mandou um abraço para o Fernando Chagas, mandou um abraço aqui também, veio o Heraldo participando com a gente aqui. O Chagas tem uma relação de pessoas que ele quer ver no programa aqui, a gente vai trazer quase todas, né? Quase todas, porque a gente não sabe se todo mundo vai poder vir, mas vamos tentar. Heraldo, você também viu um programa? Sim, estamos todos os dias lá na Rádio da Vila, programa em cima da hora, das 8 às 9 da manhã. Hoje eu deixei um substituto lá, tomando conta e tal, né? E é pela Rádio Web, né? Rádio da Vila, Rádio Web, facebook.com/Rádio da Vila STS. Repita, Heraldo. Né? facebook.com, né? /Rádio da Vila STS. Um abraço. Mediatora de Santos. Então, um abraço. Todo dia lá das 8 às 9 horas. Então hoje você deixou substituto hoje lá? Hoje está lá. Hoje você usou a inteligência artificial. Sim. Para substituir. Um abraço pessoal da Rádio da Vila. E aí está aí o programa do Heraldo também, né, Heraldo? Volte sempre quando puder. Agradeço o convite, cumprimentar aqui o Marcelo, sucesso aí na tua empreitada, né?
E que a gente gosta da nossa região, né, Edu? Exato, a gente exato. quer que prospere São Vicente. A cada eleição a gente se anima pela eleição e depois se decepciona como esse jovem prefeito que está lá, infelizmente. Eu até gostaria que, rapidamente, que o Marcelo falasse, que ele não volta atrás. Né? Tem situações, por exemplo, como essa da praça lá, Bernardino de Campos, a população não quer aquilo. E, em termos até de logística e de metodologia, a gente conhece mobilidade, Vicente, né, a gente sabe que rodoviária não pode ficar no meio da cidade. Não. E ele não volta atrás. Isso é teimosia e burrice até. Né? Burrice. Muito bem lembrado, Peraldo. Isso continua, permanece, a população insatisfeita, não é um local adequado. São Vicente tem outras áreas, a gente já comentou aqui em outros programas, e isso vai minando, né, eu diria que a capacidade de enfrentamento de problemas da prefeitura, né, o Marcelo? Não, com certeza. A falta de flexibilidade diálogo, né? no diálogo é enorme, né? Então, a imposição de ação, de opinião, em que pese ter sido eleito para gerir a cidade, né? Mas, obviamente, quando você vai gerir pontos da cidade, é importante você ouvir ali quem está envolvido, né? Sim. Para conscientizar, para tentar discernir as opiniões, né? Obter mais informações, né? Isso é importante, né? Então, mas isso nem sempre acontece. E São Vicente tem que atrair novos empresários, novos investidores para melhorar. Inclusive, eu recebi uma informação na semana passada que o Golf Clube, né, está sendo vendido, já está confirmada a venda, que será lá feito lá um condomínio, serão casas populares, mais de quase 2.000 casas, uma pena, né? Ali era uma área muito bonita da cidade, deveria ser preservada, eu acho que poderia ser utilizada ali. Várias vezes eu tive informações de grupos empresariais, viu, Heraldo? Você conhece bem, mora ali perto também, para se construir lá o hotel, uma manutenção do campo de golfe, trazer recursos para a cidade turística. A gente vai despender, tudo bem, precisamos de moradias, mas nós temos áreas importantes também que podem ser usadas. A gente vai perdendo isso e a cidade de São Vicente, inclusive, vai lembrar, ontem a gente voltou, né, Virginia, à noite da Praia Grande. Olha, você passa aquele trechinho que você vem ali de Praia Grande, onde tem lá o túnel, acesso para Ponte do Mar Pequeno, com boa iluminação e bom piso. Passou, entrou no Japuí, seja bem-vindo a São Vicente. Você tem que ligar farol alto, lanterna, lampião. E é o seguinte, encher agora a Avenida Tupiniquins de lombadas. Quer dizer, lombada é bastante asfalto, né? Os buracos não tamparam, né? Então tem muita lombada agora. Iluminação, prefeito Caio Amado, horrorosa, escura demais. É perigo para acidente, perigo em relação à segurança, né? Então é muito precária a situação de São Vicente. A gente andou também ontem ali, perderam a oportunidade de dar uma largadinha naquela avenida ali no Gonzaguinha. Essa reforma poderia propiciar um espaçamento da avenida, faltou inteligência e mais. Está se colocando em risco. Ontem, inclusive, eu vi 3 ou 4 carros sobre a ciclofaixa. E a ciclofaixa é para ciclistas, só que não tem separação. O sujeito vem ali, ele percebe, eu estou andando mais devagar porque a via é pequena, ele passa do lado direito, meu amigo, ali com certeza vamos ter muitos acidentes. A iluminação também está bonita, mas a faixa ali não está tão iluminada, Marcelo. Muita coisa tem que ser feita em São Vicente e o prefeito Caio Amado parece que não percebeu isso. Infelizmente, né? Espero que atente para isso. As pessoas têm a chance de se regenerar, né? Então espero que atente para isso, né? Para que traga situações boas para a cidade aí, né? A ideia é melhorar o debate da cidade. O senhor ficou satisfeito segunda-feira? Muito. Foi além das expectativas. Eu gostei muito. Além das expectativas. O senhor quer falar alguma coisa antes de fechar? Eu estou sendo muito procurado, né? Muito mas procurado. Deve ser mesmo. Né? Por empresários, por alunos, né? Eu estou muito motivado, muito feliz, né? Com tudo que está acontecendo e, enfim, o Novo é um partido realmente que está me dando muita autonomia, né? Está confiando no trabalho, então realmente nós vamos para frente e o debate vai acontecer. Tem uma questão que fala-se muito para a gente encerrar, realmente a gente já estourou mais de 15 minutos, mas vamos lá. As pessoas procuram alternativas, viu, Heraldo? Na política, quando você tem uma alternativa, não tem alternativa, tem que falar. Quando você tem uma alternativa, vamos apostar na alternativa. Mas uma alternativa que tem pés no chão, uma alternativa que tem segurança, uma alternativa que tem conhecimento. Então é importante isso, que a população de São Vicente perceba, porque aventureiro não precisa mais não. A gente vê que todos os aventureiros que passaram lá
por São Vicente só criaram estrago, né? E o importante é você fazer uma gestão participativa, Sim, técnica, responsável. competente e focada em resultados. É isso aí. Focada em resultados. Isso é importante. Você Se tem que ter não um tiver governo isso focado em resultados e um governo proativo. Coloque outra. Cadê a zeladoria do município, Marcelo? Acabou, não tem. Ontem eu passei na Capitão Mora Aguiar, era por volta de quase 4 horas da tarde. O lixo da feira ainda estava lá. A feira não termina 1 hora da tarde? Tem muita coisa que vai entrar no debate, viu? Será que o prefeito vai querer participar de debate? Olha, se pelo bem da democracia, espero Precisa, que sim, né? Precisa. Então, tá bom. Vamos esperar, vamos participar. A Rádio Star News, o nosso ponto a ponto, vamos encerrando hoje aqui a participação na segunda-feira. O nome de Muniz Logística, Soluções em Comércio Exterior, Forte Vistorias Automotivas, a melhor opção em vistorias. Eng Plus, a qualidade faz a diferença. Do grupo Eng Plus, consultora incorporadora. A Eng Life, também consultora incorporadora. Rolando Hammer Martelinho de Ouro, há 10 anos na Baixada Santista, consertando seu carro. É só ligar para lá, faz o orçamento e você tem o conserto do seu carro. Mecânica Neomar, há 54 anos, cuidando da saúde do seu carro, hein? Tintas e tintas, vai pintar, pinte com a loja que mais entende tintas. Tintas e tintas do nosso querido Zé Luiz, o espanhol. E também M. Rocha Contabilidade, né? Desde 2001, cuidando de tudo que você precisa na sua empresa, até você que é MEI, viu? Você que é MEI, eu não vou precisar. Entre em contato com a M. Rocha, que vai ter uma solução para os seus problemas aí. Ligue 3022 3942. Geraldo, um abraço, bom dia, boa semana. Mande o nosso abraço à Noemi, né? Esposa lá. E eu me recordo muito da mãe da Noemi, viu? Dona Maria, grande figura, né? Senhora, pensa Marcelo Rocha numa cocada, que era a melhor cocada do mundo. Era a Dona Maria que fazia. Pena que não temos mais a Dona Maria aqui para fazer as suas cocadas. Fora a pessoa que era, né? Pessoa boníssima. Foi nossa vizinha aqui. Virgínia, vamos embora? Vamos embora. Fique com Deus aí, continue com a gente. Rádio Star News 24 horas com música, informação e muito mais para você. Manda um abraço pro pessoal da Rádio Fox, lá de Salvador. Entrou em contato com a gente aí. Futebol. Com a situação do Santos, vamos fazer o jogo aí do Bahia, viu? Tchau. Tá ruim também. Fortaleza já passou mal. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.